seguindo as aulas desta sexta-feira, a disciplina de língua portuguesa. Vamos dar início ao capítulo 2, na página 32. Observando as imagens de vários espaços que existem em uma casa. Vamos ver sobre o poema de Vinícius de Moraes, A Casa, que ele foi um grande cantor e compositor. E este poema, ele aparece tanto em forma de poema quanto em música. Através da leitura vocês vão recordar que este poema é bastante conhecido. Então, para a introdução do conteúdo, os questionamentos. O que está representado nesta imagem? Você mora em uma casa ou em um apartamento? O local onde você mora se parece com o desta imagem? Você acha que as moradias são semelhantes em todos os lugares do mundo? Então, são questões todas de forma pessoal. O texto a seguir foi escrito por Vinícius de Moraes. Leia e depois responda as questões. Então, quando vamos fazer a leitura de um texto poético, tem que se haver a entonação, o ritmo, observar as rimas, enfim. Vamos ver também neste capítulo ampliar o conhecimento sobre as características do gênero poema. Já demos introdução no capítulo anterior, neste capítulo vamos ampliar este conhecimento. Então, sigam a leitura. A casa. Era uma casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque penico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero, na Rua dos Bobos, número 0. Então, Vinícius de Moraes, que escreveu este poema. Os questionamentos referentes ao texto. Você já ouviu falar sobre o poeta e compositor Vinícius de Moraes? Então, a palavra esmero também, que significa cuidado, perfeição. Número 2, o que você sabe sobre ele? Então, tem um pequeno trecho da biografia dele, de Vinícius de Moraes, para vocês terem um breve conhecimento. Vinícius de Moraes, ele nasceu em 1913 e faleceu em 1980. Nasceu no Rio de Janeiro e desde cedo demonstrou sua vocação para a poesia. Sua mãe era pianista e seu pai era funcionário público. Foi também diplomata, jornalista e compositor. Tem uma vasta obra que passa pela literatura, pelo teatro, pelo cinema e pela música. O poetinha, como foi apelidado, teve como principais parceiros Tom Jobim, Toquinho, Baden Powell e Carlos Lyra. Então, ele foi um grande homem que colaborou muito para com a literatura do nosso país. A número 3, qual é o tema deste poema? Então, não coloque lá simplesmente casa. Escrevam a resposta completa. O tema deste poema é casa. Qual é o endereço da casa? O texto aparece. As pessoas podiam entrar na casa ou dormir em uma rede? Por quê? Que adjetivo caracteriza essa casa? Então, lá no início coloca, era uma casa muito engraçada.
vocês vão marcar o xizinho somente na alternativa correta. Você acha possível existir uma casa sem teto, sem chão e sem paredes? Imagine uma casa assim e escreva um texto explicando onde seus moradores comeriam e dormiriam, por exemplo. Então, aqui vocês vão escrever um texto colocando essas opiniões. Página seguinte. Leia agora o poema Casa Urbana, da escritora e amazonense Rosa Clemente. Então, Rosa Clemente, ela é amazonense, nasceu em 1954 e é formada em letras. Ela fez outros estudos, mas a especialidade dela é letras. Então, ela é quem escreveu este poema, Casa Urbana. Não é um sonho de casa, essa casa de madeira com teto triangular. É destoar dos traçados projetados pelos donos de prédios retangulosos. É apenas uma casa com suas cercas de estacas, a cercar a terra fértil, guardando plantas e bichos, e também alguns meninos com as costelas à vista. Sim, é só uma casinha da gente de antigamente. Gente que, por ser teimosa, só vai fazer sua trouxa e finalmente embora no dia em que Deus quiser. É casa bem brasileira e com certeza cabocla. Na batalha dos tijolos, ganhando tempo no jogo e transformando em passado, se transformando em um sonho. Então, supostamente, este poema, ele retrata que tipo de casa? Em que coloca que aparecia as costelas dos meninos. Então, supostamente, uma casa humilde. Não é verdade? Aparece a palavra caboclo, que significa descendente de brancos e índios. E os questionamentos. Você gostou desse texto? Resposta pessoal. De acordo com o que você leu, trata-se de uma casa simples ou de uma casa grande e bem decorada? Você conseguiria descrevê-la após a leitura do texto? Como? Também, eu não sei qual é o espaço que vocês têm aí, mas se o espaço for pequeno, respondam no caderno de língua portuguesa. Os textos que você leu, A Casa, de Vinícius de Moraes, e A Casa Urbana, de Rosa Clemente, são poemas. Um poema é um texto com versos, rimas e estrofes. Versos são as linhas que compõem um poema. Rimas são palavras que combinam. Já estrofes são grupos de versos. Eu já passei para vocês, é um texto à parte, já falamos no capítulo passado, toda essa característica dos textos poéticos. Número 1. Agora releia os 2 poemas e responda às questões. Quantos versos há no poema de Vinícius de Moraes? Então, lembrando que os versos é cada linha do poema. Quantos versos há no poema de Rosa Clemente? Então, é só contar e colocar o número aí. Número 2. O poema Casa Urbana está dividido em estrofes. Algo diferente do que acontece com o poema A Casa. Em quantas estrofes ele está dividido? Aí vocês vão contar as estrofes. O que quer dizer o verso? Não é um sonho de casa. Colocar o X apenas na alternativa correta. Quais versos do poema de Rosa Clemente demonstram que a casa apresentada não é nova? Então, aí vocês vão estarem colocando quais são estes versos, certo? Releia esta estrofe. É apenas uma casa, com suas cercas e estacas,
a cercar a terra fértil, guardando plantas e bichos, e também alguns meninos com as costelas à vista. Aí a atividade. Em meninos com as costelas à vista, pode-se dizer que os meninos são o quê? Aí vocês vão marcar apenas o que corresponde à alternativa correta. Número 7. Releia o poema de Vinícius de Moraes, né? No caso aqui pede para reler com alguém. E analisar. Por exemplo, engraçada rima com nada. Escreva as rimas encontradas neste poema. Então, vocês vão ler e vão estar colocando. Por exemplo, não rima com o quê? Chão. Rede rima com o quê? Parede. Pipi rima com o quê? Aí. Então, vocês vão escrever todas as palavras que rimam, que vocês encontrarem no poema A Casa. Aí, na última atividade, saiba mais. Você sabia que existe uma casa muito engraçada de verdade? O artista uruguaio Carlos Paes, em 1958, iniciou a construção de uma casa que parece um enorme castelo branco à beira-mar. Ela se chama Casa Pueblo. Ele levou 30 anos para deixá-la como esta. Conta Vilaro que Vinícius de Moraes cantou pela primeira vez alguns versos de A Casa em uma de suas visitas à Casa Pueblo, dedicando-os às filhas do artista uruguaio. Então, na verdade, existe uma casa muito engraçada mesmo, né? Não é só em fantasia, é de verdade mesmo, tá bom? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Um grande beijo.